Olá pessoal, meu nome é Evelyn, eu sou integrante do PIBID de Computação da Universidade Federal da Paraíba, Campus 4, certo? E hoje eu vim conversar com vocês sobre o Scratch. Mas o que é o Scratch? Bom pessoal, o Scratch é uma linguagem de programação para usuários iniciantes de programação, pessoas que estão começando a aprender a programar. Por que ela é uma linguagem voltada para esse público-alvo? Porque ela nos ajuda a programar, a construir os nossos códigos, os nossos algoritmos, programas ou softwares, como vocês gostem de chamar, por meio de blocos de montar, que lembra bem aqueles brinquedinhos da infância que a gente utilizava, chamado de Lego. Ou seja, a gente vai pegar um bloco com uma função, vai ligar ele a outro com outra função e por meio dessas ligações, quando a gente terminar de construir o todo, nós vamos ter o nosso código finalizado, certo? Ele usa uma interface gráfica bem agradável, né? E uma linguagem extremamente clara. E o Scratch é útil porque ele é uma linguagem, é um software livre que você pode baixar de forma gratuita para o seu computador ou pode acessar ele por meio da internet, certo? E ele está disponível em diversas línguas. Com isso, pessoal, a gente precisa só saber agora que ele também foi criado em 2007. Seu fundador foi Michel Reninsky, certo? E ele é uma linguagem de programação orientada a objetos, tem um fundo educativo, né? E é também orientada a eventos. E uma coisa importante é usar. Quem pode usar o Scratch? Todo mundo pode usar o Scratch. Crianças a partir de 8 anos podem já aprender a programar em Scratch. E o que é mais legal ainda, o Scratch dá para criar animações, aprender conceitos matemáticos, conceitos computacionais, histórias divertidas, diálogos, jogos, dentre diversos outros programas. Então, isso é uma coisa interessante que serve para a gente em muitas áreas, em muitos aspectos da nossa vida, certo? Como é que então a gente pode acessar o Scratch? A gente precisa, primeiro de tudo, ter um computador com acesso à internet. Tendo isso, a gente precisa conhecer os nossos navegadores. No meu caso, eu vou utilizar aqui o Google Chrome, certo? Dá um cliquezinho nos nossos navegadores, vocês podem usar o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, qual vocês prefiram. A minha tela inicial de abertura é a do Google, a de vocês vai divergir, por isso que talvez a gente não fique com a mesma tela a princípio, mas todas vão ter, independente do nosso navegador, a nossa amiga barra de endereços que está aqui em cima. Nela, a gente vai digitar o site, a URL ou o endereço, seja lá como vocês estejam acostumados a chamar, do próprio Scratch, que seria isso, scratch.meet.edu. Digitado o nosso endereço, a gente vai apertar o Enter para abrir a nossa tela, o nosso site do Scratch. Certo? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, eis que abriu a nossa tela. Eu vou apertar aqui para traduzir a minha página, para ficar mais fácil para vocês lerem. Nesse botãozinho que eu acabei de apertar, junte-se, vai ser justamente a função da gente criar a nossa conta. Aqui a gente vai criar algo que nos individualize no Scratch, que nos dê então uma forma única de acessar. É igual a conta de um banco, a conta de um e-mail, de um Facebook, porque nós somos pessoas importantes, então nós temos que ser únicas. Para isso a gente vai dar um nome para nossa conta. Eu vou colocar, por exemplo, teste login, vocês podem colocar o que vocês quiserem. E a gente precisa escolher uma senha. Lembre-se, a senha tem que ser única. O ideal é que só a gente saiba. A nossa senha não pode ter menos de 6 dígitos, certo? E também não pode ser o mesmo nome do nosso usuário. Então, vamos dar a nossa senha. Certo? Eu criei a minha e agora eu vou confirmar essa senha. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que a gente precisar entrar no site do Scratch,
a gente vai precisar ter o nosso login e ter a nossa senha. Da mesma forma que os usuários do Facebook, para usar o Facebook, precisam de um login e de uma senha, certo? Feito isso, dado o nosso nome, criada a nossa senha, vamos clicar no botão Próximo, certo? Clicando em Próximo, ele vai perguntar a nossa data de aniversário. Eu vou colocar um valor fictício, só de padrão mesmo. Certo? O país que nós estamos, nosso país, no caso Brasil. E mais uma vez vamos clicar em Próximo. Ele vai pedir que a gente escolha um endereço de e-mail e que a gente confirme o endereço de e-mail. Eu vou usar o meu endereço padrão da universidade, já que eu estou fazendo um trabalho dessa instituição. Mas vocês podem usar o e-mail que vocês tiverem. Certo? Vamos mais uma vez clicar em Próximo. Aqui ele já vai dar um bem-vindo, certo? E ok, vamos lá. Certo? Automaticamente, ele já vai entrar e deixar a gente, como a gente chama, de logado. Ou seja, a gente já entrou no Scratch com a nossa senha à medida que a gente termina de criar. Certo? E aí, o que é que eu gostaria de falar mais para vocês? Que hoje a gente aprendeu a acessar o site do Scratch, aprendeu o que eram os navegadores, onde encontrar a nossa barra de endereço. Aprendemos o site do Scratch, que é o scratch.meet.edu. E agora a gente também aprendeu a criar uma conta de forma rápida, fácil, que vai nos permitir usar o site do Scratch sempre que nos for viável. Futuramente a gente vai aprender a mexer um pouco mais nesse site nas próximas videoaulas, inclusive a instalar o Scratch no nosso computador, se a gente não tiver sempre internet, mas a gente vai poder criar os nossos programas de forma offline, certo? Bem, galerinha, eu acho que por hoje é só, e eu gostaria de pedir a vocês para que vocês fizessem as atividades que estão propostas perto dessa aula, né? Nos links abaixo das atividades. Certo? No nosso próximo encontro, nós vamos poder aprender a criar os nossos próprios códigos e compartilhá-los com a comunidade do Scratch. E também visualizar os outros códigos já prontos. Vou dar um bisuzinho para vocês. Aqui embaixo, ó, a gente tem os projetos de destaque, estúdios em destaque. São diversos programas que foram criados no Scratch que vocês podem estar dando play para ver a execução deles, certo? É importante que vocês saibam que tudo que a gente cria no Scratch e compartilha, qualquer pessoa com a conta do Scratch pode acessar e pode mexer no nosso código. Porém, quando a gente salvá-lo na nossa conta, ele não vai ficar diferente, ele não vai ser modificado, mesmo que outras pessoas utilizem ele e modifiquem ele. Certo? E nas próximas aulas a gente vai ver exatamente como é que nós construímos os nossos códigos. E assim, a gente vai estar dando os nossos primeiros passos para nos tornarmos programadores de verdade e conhecer a mágica desse universo. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e eu agradeço a presença de vocês. Beijinho.